está começando mais uma sabatina do Grupo Lance, desta vez Lance Porto Belo. Essa é mais uma oportunidade que nós oferecemos a você, cidadão, de conhecer os candidatos à prefeitura nas eleições deste ano. Eu me chamo Débora Fernandes Bezibete, sou apresentadora do Café com Política e irei conduzir a sabatina durante toda esta semana. E eu convido você para juntos conhecermos o plano de governo e as propostas dos candidatos à Prefeitura de Porto Belo. Lembrando que estamos ao vivo nas nossas redes sociais, Instagram do Lance Porto Belo e também no Facebook do Lance Itapema, para que todos possam ter acesso a esse conteúdo riquíssimo e bastante importante para as eleições deste ano. Então, já compartilhe esse link com quem você conhece, compartilhe nos grupos da família, do trabalho, porque a gente agora vai começar a nossa sabatina. E quem está aqui abrindo a sabatina do Lance Porto Belo é a Rosana Vargas Pereira Schlita. 41 anos, casada, vive há 20 anos em Porto Belo. Musicoterapeuta, professora, advogada, cristã evangélica e foi membro de diversos conselhos municipais. Conselho da Mulher, Saúde, Esporte e Habitação e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidindo este último em 2023. Atualmente é presidente do PSB e é pela primeira vez candidata à Prefeitura de Porto Belo. Seja muito bem-vinda, Rosana. Muito obrigada por essa sabatina. Para mim é sempre um motivo de alegria poder conversar com você, cidadã de Porto Belo. Me apresentando, eu sou a doutora Rosana e peço que você preste bastante atenção porque a gente vai poder falar um pouquinho sobre o nosso plano de governo. Perfeito. Então nós vamos agora, Rosana, explicar para você e para o pessoal de casa como vai funcionar a nossa sabatina. Lembrando que os temas, gente, selecionados foram os temas mais comentados durante o Café com Política. A Rosana já teve a oportunidade de estar aqui conosco, né? Tanto a Rosana quanto o Joel, durante a pré-campanha. E nós selecionamos os temas mais debatidos. Saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, turismo e meio ambiente foram os temas mais discutidos durante as entrevistas do Café com Política, e esses temas foram os temas que resultaram nas perguntas que estão na urna. A Rosana terá 30 minutos para fazer o maior número de respostas, dar o maior número de respostas possível a você que está em casa. Nós teremos um cronômetro na tela, que já está ali, se você puder ver atrás da Rosana. Rosana, está preparada? Com certeza. Então, podemos começar. Vamos sortear as perguntas. Pergunta de número 13. Então, vamos lá. Rosana, a irregularidade na coleta de lixo reciclado tem sido um grande problema enfrentado em todos os bairros da cidade. Dentro do seu plano de governo, qual a solução para essa problemática? Quando a gente fala de coleta de lixo, a questão da coleta seletiva, nós estamos falando de toda uma estrutura de saneamento, né? Nós estamos falando de toda a questão de preservação ambiental. Em Porto Belo, nós precisamos analisar esse contrato que acontece, né? E por que não está acontecendo essa coleta seletiva? Então, como prefeita, né, eu vou ter a autoridade, vou ter a caneta na mão, vou poder licitar a melhor possibilidade ali para a nossa cidade, tendo em vista que a nossa cidade experimentou um crescimento enorme. Então, quando a gente fala na coleta seletiva, nós não estamos nos detendo ao número de habitantes de 5 anos atrás ou 10 anos atrás. A nossa realidade é que em nossa cidade, nós temos mais de 30 mil habitantes atualmente. Então, precisamos fazer um contrato em que todos os bairros sejam contemplados, sejam assistidos pela coleta de lixo. Perfeito. Próxima pergunta. Número 2. Vamos lá. Rosana, como você pretende equilibrar o crescimento da construção civil com a preservação ambiental e a qualidade de vida dos moradores? Em meu plano de governo, eu falo muito, né? A população comentou muito sobre a questão do desenvolvimento sustentável. Esse equilíbrio, ele é totalmente possível, desde que, enquanto prefeita, né, a gente chame esses atores, os construtores civis, da construção civil, para
ter um olhar também para a nossa cidade, não só em um determinado bairro, mas em todos os bairros, o que não aconteceu. Nós tivemos um planejamento, né, propositalmente aconteceu para que só uma parcela da população, um agente político, uma força política tivesse esses benefícios. Por isso que nós enfrentamos hoje em nossa cidade esse desequilíbrio. Precisamos, e está no meu plano de governo, manter esse equilíbrio do desenvolvimento sustentável na nossa cidade. É possível, está no plano de governo, e a gente faz isso conversando com a comunidade, trazendo a comunidade e principalmente pensando nos bairros, no desenvolvimento de todos os bairros, o que não tem acontecido neste governo. Perfeito. Próxima pergunta. Número 1. Rosana, qual é o seu plano para melhorar o trânsito na Avenida Ironildo Conceição, pensando no fluxo vindo da ponte, que terá 4 vias em Itapema, de acordo com o projeto, e apenas 2 em Porto Belo, considerando o aumento do número de veículos e os congestionamentos frequentes? Essa questão da ponte, essa questão que nós estamos enfrentando em nosso município, em Porto Belo, acaba sendo um descaso com toda a população. E eu tenho conversado muito com os moradores do Perequê, os moradores do bairro que é mais atingido, né? Sem contar em toda a cidade, a questão da mobilidade. Nós temos, em nosso plano de governo, um plano de mobilidade de toda a cidade, com a feitura de novas pontes, com a questão de verificar como que essa atual ponte tá se projetando, tendo em vista que você, morador, você, moradora, indo, verificando, você vê que essa ponte vai inabilizar a Carolina Ramos, vai colocar toda a nossa estrutura, né, toda a questão das ruas ali do Perequê em descaso. E isso daí faltou planejamento, faltou pulso, faltou autoridade do gestor atual para poder possibilitar à nossa população um desenvolvimento. Lá, o que está acontecendo? As pessoas estão perdendo muito dinheiro, o comércio está perdendo muito dinheiro, então é necessário aplicar um plano de mobilidade que nós temos em nosso plano, contemplando outras vias, né, já que esse fluxo vem de Meia Praia, vem de Itapema, e que não aconteça, né, em nossa cidade cada vez mais congestionamento. Isso daí vai ter que revisar toda a mobilidade de nossa cidade para fazer novos fluxos para que possa fluir o nosso trânsito. Perfeito. Próxima pergunta. 17. Vamos lá. Segundo acesso é uma necessidade das cidades de Porto Belo e Bombinhas para dar mais fluidez ao trânsito. Qual a sua proposta para esse tema? Bom, o segundo acesso, há 20 anos eu moro em Porto Belo e muito se fala, muito se debate, mas a realidade é que quando a gente vai pensar no segundo acesso em Porto Belo, Bombinhas, nós precisamos unir forças, unir com a Prefeitura de Bombinhas, a Prefeitura de Porto Belo, para que nós possamos pleitear os recursos necessários, para que nós possamos verificar, afinal de contas, nós temos possibilidade de entrar por Bombinhas, por outro acesso, aquela via que está aberta e que tem a questão do meio ambiente. Bom, sim, nós temos essa condição, desde que todos os agentes sentem, e conversem e tenha uma cooperação de conversar com o governo estadual, federal. Afinal de contas, como que a gente vai fazer um acesso prejudicando todo o meio ambiente? Não é possível. A gente não pode prejudicar o meio ambiente, mas também a gente não pode prejudicar os moradores. Nós não podemos prejudicar esse desenvolvimento que está acontecendo. Por isso, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, nós temos que nos ater que todos os agentes, prefeito de Porto Belo, prefeito de Bombinhas, os demais prefeitos precisam estar na mesma mesa. E isso a gente não tem visto. Isso se chama diplomacia política. A diplomacia precisa acontecer em nossa região, o que não acontece. É um puxando para um lado, é um puxando para o outro. Eu, doutora Rosana, sou uma pessoa muito da conciliação nesse caso. Nós precisamos pensar na nossa população. Não adianta a gente ficar com guerra, com politicagem, mas sim sentarmos na mesa, conversarmos e definirmos. Tem pleito judicial? Sim. Por isso que nós precisamos, junto com os outros municípios envolvidos, conversar, entrar nesse pleito para resolver o problema. É possível.
E quanto ao segundo acesso, eu afirmo para vocês que tem planos, no caso, a gente precisa ver um plano, que tem a questão de túnel, a gente precisa viabilizar, verificar aonde que a gente vai ter esse recurso. Por isso que eu chamo o governo federal. É possível a gente buscar recursos federais para a gente viabilizar esse segundo acesso sem agredir o meio ambiente. Próxima pergunta. Número 4. Rosana, a inauguração da UPA foi um importante marco para a saúde de Porto Belo. Entretanto, os moradores do centro reclamam cotidianamente da retirada do serviço do bairro e alegam que a UBS, em horário estendido, não suporta as demandas. Como a senhora pretende resolver essa problemática caso eleita? Bom, a saúde como um todo em Porto Belo, ela grita. A inauguração do prédio UPA foi excelente. Era um prédio necessário e aqui eu estou falando de estrutura. Porém, uma UPA, a saúde, ela não funciona tão somente com tijolo em cima de tijolo. Ela precisa de humanização, precisa de funcionários. E nós temos na UPA de Porto Belo uma empresa contratada para o serviço. Bom, o servidor público mesmo está na UBS. Está na UBS que muitas vezes precisa do básico. E o que é o básico? Um banheiro decente. Nós temos a UBS, por exemplo, do Perequê, que grita, que infelizmente tem infiltrações e não é vista. Bom, eu, enquanto prefeita, eu penso na saúde como um todo. Penso na saúde no centro de Porto Belo. Nós tivemos esse descaso em que foi falado que não seríamos desassistidos. Eu sou moradora do centro e nós estamos desassistidos quanto à questão da saúde. Essa questão de UBS, nós temos um desdém do governo atual e precisamos dar um olhar com responsabilidade para as nossas UBSs. E em meu plano de governo, eu tenho a implantação do Conecta Porto Belo. O que é isso? O Conecta Porto Belo é um sistema em que você, cidadã, não vai precisar ficar enfrentando fila para marcar sua consulta. Você vai ter um sistema para que marque, agende essa consulta. E você que é cidadão de Porto Belo e que vá a uma UPA, a UPA ali que nós temos no Perequê, possa também dar continuidade na UBS. Falta em Porto Belo conectividade, falta conexão. A pessoa entra na UPA no final de semana e sequer a UBS tem ciência de que deu entrada aquele cidadão, aquela cidadã. Precisamos otimizar a saúde em nossa cidade. E é essa a proposta e é esse compromisso que eu tenho com você, cidadão e cidadã de Porto Belo. Próxima pergunta. 16. Vamos lá. O Parque Lagoa do Perequê ainda é um espaço de convivência pouco divulgado. Como você pretende promover e ampliar o uso de espaços de convivência na nossa cidade? Bom, bem lembrado, não só o Parque da Lagoa, como vários lugares maravilhosos em nossas cidades, ele não é divulgado. Isso nem para as pessoas que ali moram. Nós não temos essa divulgação. Muitas pessoas que eu conversei durante a pré-campanha e antes disso, sequer sabem onde fica o Parque da Lagoa. Mas por quê? Porque não se quer dar conhecimento de algo tão bonito, conquistado pela população. Para você que não sabe, o Parque da Lagoa, aquele que está ali no Perequê, foi uma conquista da Associação dos Moradores, da população do Perequê, que viu todo o aterro que estava acontecendo num desdém e lutou. E não foi do dia para a noite, foram anos de luta para ter aquele Parque da Lagoa. Então, nós precisamos valorizar essa luta, esses parques, as nossas praias, indicar. Temos, por exemplo, o Costão das Vieiras, que ninguém fala, não há qualquer indicação. Como que a gente resolve com isso? Muito simples, gente, muito simples. Nós temos recursos em Porto Belo para investir em publicidade. E aonde que está indo esses recursos? A publicidade de uma cidade como Porto Belo, que já é bela, maravilhosa, é muito tranquilo acontecer. Mas, infelizmente, não está acontecendo. Em meu plano, não só no nosso sistema de conexão, nós temos também a proposta de levar Porto Belo para outras cidades, de levar o conhecimento da nossa cidade para que o turista que vem, que investe em nossa cidade, fique, permaneça, e não tão somente uma cidade de passagem, como infelizmente até o momento tem sido. Perfeito. Próxima pergunta. 3. Vamos lá. Rosana, com o índice de desenvolvimento da educação básica atual em 5,3,
Como a senhora pretende atuar para que nossas crianças da rede pública de ensino possam ampliar essa média? Isso é uma vergonha, porque nós regredimos. Nós voltamos, salvo engano, no ano de 2013. É, isso mesmo, Porto Belo. A nossa educação, ela infelizmente voltou, ela recuou. Isso é triste, é lamentável. E quando a gente pensa em educação, a gente tem que pensar no servidor público, colocar servidores públicos de qualidade, dar formação continuada para esse professor, para essa professora, valorizando. Nós precisamos valorizar os professores e também valorizar as nossas crianças. Na educação, o meu plano, o meu compromisso com você é colocar o ensino em tempo integral. A mãe, o pai, que precisa trabalhar, que tem dificuldade, que tem o seu filho em ano escolar, ela vai ter a oportunidade de ter o seu filho em tempo integral. A criança chegando às 7h30 na escola e saindo às 17h30. Quer dizer, vai trabalhar com tranquilidade. E nós poderemos ofertar para essa criança melhor qualidade. Por quê? Porque a escola vai acompanhar também essa criança nas tarefas, nos deveres e principalmente em outras atividades, como teatro, dança, música. Então é muito importante. É comprovado que quanto mais tempo uma criança passa na escola, mais ela aprende. Então, por isso, é necessário. Porto Belo precisa ter o ensino integral, e é esse meu compromisso com você. Na escola, a criança com certeza vai poder desenvolver. Então, esse índice, que hoje, infelizmente, está lá atrás, em 4 anos, eu quero fazer Porto Belo a melhor cidade para se morar, a melhor cidade em estudo, em educação. É esse meu compromisso. Próxima pergunta. 7. Rosana, a juventude de Porto Belo sofre com a falta de faculdades, institutos técnicos e profissionalizantes. Qual seria a sua proposta para resolver essa problemática? Bom, infelizmente na gestão atual foi tirado até mesmo o transporte público, para os estudantes do ensino ali de Tijucas. Olha que absurdo, com bolsas de estudo. Então nós temos faculdades em nossa região, nós temos o governo estadual que promoveu algumas bolsas, nós temos o governo federal que promove bolsas de estudo, mas como que uma prefeitura, como que um prefeito não proporciona o transporte, o mínimo, o básico? Aqui eu estou falando do básico. No meu plano de governo, nós temos aí que colocar esse transporte para toda essa juventude e, principalmente, incentivar essa juventude a continuar os seus estudos, saindo do ensino médio, poder fazer a sua faculdade. Por isso, nós precisamos ofertar bolsas de estudo para esses alunos, para esses estudantes, até mesmo os que estão em escola técnica. Em nossa realidade, alunos nossos que estão no Instituto Federal têm dificuldade de permanecer ali, né? Por quê? Porque precisa ter uma bolsa, um incentivo para comer lá. É o ensino integral, só que em outra cidade. Por isso que é importante a gente colocar esse incentivo, essas bolsas de estudo. E lembrando, Porto Belo teve a chance de ter também um Instituto Federal. É, Porto Belo teve essa chance, mas nós desperdiçamos. Bom, este instituto será em Tijucas. Será que você que pensa em colocar o seu filho no Instituto Federal, no ensino médio federal, não sentiria um orgulho de ter o seu filho, né, numa escola pública federal de qualidade? Mas como se não tiver o transporte, se não tiver condição? Então, meu compromisso é com isso, é fornecer o básico para esse jovem, é incentivar esse jovem a continuar os seus estudos, é implantar em Porto Belo centros de referência de informática, de tecnologia, é incentivar o nosso jovem a ter melhores empregos, não só deixar eles largados, não. Nós precisamos ter compromisso e nós temos compromisso com a juventude. Então, é isso. O nosso plano, ele tem compromisso com a juventude, tanto no esporte, no lazer, na cultura e principalmente na educação. Próxima pergunta. 20. Rosana, segundo relatos de diversas mães, o horário de funcionamento das creches de Porto Belo chocam com o horário de trabalho comercial, dificultando assim a logística de deixar e buscar os pequenos em alguns casos. E em alguns casos, se passar das 17h15, por exemplo, o conselho tutelar é acionado. Como pretende resolver esse problema? A questão das creches em Porto Belo. Outra vergonha
que, em primeiro lugar, eu quero zerar essa fila de espera. Criança não tem que esperar. A criança ela precisa ter atenção. A nossa Constituição diz que nós precisamos dar atenção integral às nossas crianças. E é uma vergonha nós termos um número alarmante de crianças esperando pela educação infantil, de mães que não conseguem trabalhar porque não tem vaga em creche. É, infelizmente isso está acontecendo em Porto Belo. Então, no Rosana, plano de governo da Rosana, eu quero zerar. É possível. Nós já vimos isso em Porto Belo antes. E quanto à questão de horário estendido, de fato, nós precisamos colocar profissionais para esses horários. Também não é justo a gente onerar o professor para esperar, mas é justo sim, enquanto prefeita, a gente colocar o profissional. Eu já fui professora e eu sei que é possível colocar um profissional para que dá aquela gordurinha, aquele tempo do pai, da mãe, da avó, do responsável buscar essa criança, sem alarme, sem precisar acionar o conselho tutelar. Até porque, gente, o conselho tutelar tem demandas muito, muito importantes para serem resolvidas. E não é justo colocar, onerar uma mãe e um pai que ficou 15 minutos atrasado, 10 minutos atrasado, até um pouquinho mais, porque estava trabalhando. É isso que nós precisamos. Nós precisamos deixar a cidade de uma forma que todos tenham possibilidade de estar tranquilos com seus filhos na creche, mas também com esse horário estendido. E é tranquilamente possível, basta contratar um pouquinho mais, né, de gente, ou mudar ali a carga horária de alguns para que tenha essa observação com essas crianças e possibilitar aos pais que tenham uma maior tranquilidade. Perfeito, Rosana. Próxima pergunta. 6. Rosana, já existe uma lei aprovada que prevê a fiscalização com maior rigor e multa para os usuários de drogas em locais públicos de Porto Belo. Como pretende combater esse tipo de prática nos locais de convivência familiar? Bom, a questão da droga, a questão do uso de entorpecente é uma questão de saúde pública. Esse é o meu entendimento. Eu sou terapeuta, eu sou formada em musicoterapia em 2004. Há muito tempo. E eu tenho essa experiência com CAPS. E eu sei que a questão de drogatícios, a questão dos vícios, é uma questão de saúde pública. Nós precisamos resolver isso como uma questão de saúde pública, porque a família sofre, gente. Quem Você que está me ouvindo, me assistindo, me acompanhando, sabe. Às vezes você conhece um familiar ou um vizinho que tem essa problemática. O sofrimento é da família inteira, não tão somente daquele que é usuário. Então nós precisamos tratar como saúde pública. Me causa muita horripilância a situação de querer tratar tão somente como uma questão criminal. É, eu também sou advogada e eu sei do que eu estou falando. Nós precisamos enfrentar isso como uma saúde pública. Por isso é necessário investimento em CAPs, investimento em servidores, investimento no servidor, em psicólogo, em assistente social, para acompanhar essa família, para dar estrutura também para essa família, porque não é fácil. Não é fácil ter esse drama na família. Então é importante a gente olhar com um olhar humanizado essas pessoas que estão passando por esse sofrimento. É claro que existe a questão, né, da droga enquanto crime, que é a questão da comercialização. Aí sim, a justiça precisa acontecer, precisa que tenha o rigor da lei. Mas aqui a gente precisa ter um olhar muito específico. Por que está aumentando tanto a questão das drogas em nossa cidade? Porque há um desequilíbrio social. E esse desequilíbrio social faz com que coisas aconteçam, aumenta o nível de violência, aumenta o nível também de pessoas nessa situação. Por isso que nós precisamos criar uma cidade sustentável, harmoniosa, em que nós não tenhamos a agravante nesse sentido. Próxima pergunta. 15. Rosana, há planos para a criação de programas de prevenção à violência, especialmente entre jovens em áreas de vulnerabilidade social? Como seria? Sim, nós temos a criação, no caso, né, de um centro para cuidar desse jovem, né? Porque assim, quando a gente contém, quando a gente pega esse jovem que está cometendo delito, a gente precisa tratar.
A gente precisa fazer com que ele entenda e venha para a sociedade com toda a sua força, com toda a sua pujança, mas para o bem. Por isso que é necessário a gente ter a criação desse centro, mas um centro especializado, para que a gente possa ter em nossa juventude, né, a inspiração para o nosso futuro. Próxima pergunta. 14. O alagamento da faixa de areia é uma solução, uma possível solução para os problemas de mobilidade urbana. Caso eleita, faz parte do seu projeto? Não, eu não vejo como uma possível solução. Por quê? Muito investimento em algo que nós podemos melhorar em outro lugar. Quando nós pensamos na questão de alargamento ali que está sendo pensado, eu não vejo como uma solução de mobilidade, mas eu vejo como algo que vai beneficiar alguns. Alguns que estão investindo e precisa, né, vender de uma forma que nossa realidade não é. Bom, Porto Belo existe outras vias que a gente pode, e está no meu plano, que a gente pode abrir, que a gente pode contemplar para que essa mobilidade aconteça. Feito. Número 12. Rosana, o excesso de animais nas ruas causam diversos problemas de saúde pública e ainda podem causar acidentes. E essa é uma realidade em Porto Belo. Qual o seu projeto para a causa animal? Bom, em Porto Belo, nós temos a FAMAP, o GOR, e nós temos também o bem-estar animal, que, por sinal, tem apenas um funcionário. Olha só, infelizmente, não há esse investimento hoje em Porto Belo. Nós precisamos melhorar a questão do bem-estar animal. Tem uma diferença, gente. Bem-estar animal é aquela família vulnerável que precisa de um atendimento, né, veterinário e que não consegue pagar. Então, é necessário a gente investir nisso, porque às vezes a família é tão vulnerável que acaba abandonando aquele bichinho, tenta doar, e a gente precisa também dar essa assistência. Já tem o bem-estar animal, nós precisamos melhorar. Aqui não vou inventar a roda, nós precisamos melhorar esse centro de bem-estar animal, criar, trazer funcionários, porque apenas um, coitado, né? É até uma exploração aí na sua força de trabalho. E quanto à questão do GOR, né? Que aí sim é quando há denúncia, precisamos rever. Por quê? Nós temos muitas pessoas que têm reclamado que chama, né, o GOR e não vem. E vem em momentos que não tem esse abandono, esse descaso. Então é necessário, né, junto com a FAMAP que fiscaliza esse GOR, fazer com que a coisa funcione. Então nós já temos instrumentos. A única coisa que está precisando em Porto Belo é alguém que administre de uma forma coerente. Então é esse o nosso plano, para que realmente aconteça aí a defesa dos nossos animais. Próxima pergunta. 24. Rosana, o saneamento básico de Porto Belo é um grande problema a ser enfrentado pelo próximo gestor. Qual é o seu plano para resolver a tal problemática? Bom, Porto Belo já teve a oportunidade de sanear totalmente a cidade e que foi perdida essa oportunidade. É possível a gente licitar, a gente buscar fazer com que empresas, né? Nós temos tantas empresas de saneamento em nosso estado, em nosso país, que seja possível colocar este saneamento básico em nossa cidade. Bom, isso só quando eu for prefeita, porque é necessário abrir uma licitação e fazer a coisa acontecer. Eu não concordo com a forma como está acontecendo em Porto Belo, em que cada casa tem a sua fossa e nós não temos fiscais para fazer a questão do saneamento nessa parte de esgotamento. Porque, gente, saneamento básico não é só esgotamento, né? Esgoto é uma coisa. Saneamento básico também envolve água, coleta de lixo, envolve outros fatores. Nós estamos falando em toda a cidade. E em Porto Belo, por exemplo, nós temos falta de água. Por quê? Porque não está se pensando em captação. E não é pensar, é colocar no projeto, é saber como fazer. E isso eu sei. Inclusive, o meu vice-prefeito, ele tem ali mais quase 40 anos de experiência em empresa de saneamento básico. Então, a gente sabe fazer e a gente tem a proposta, sim, de sanear toda a cidade de Porto Belo com esgotamento através de tubo, de tubulação. Então, é isso que nós temos. Agora, 9. Isso. Rosana, há planos para a criação de políticas de incentivo à inovação e ao empreendedorismo, especialmente voltada para os jovens? Com certeza. O jovem é a grande força
Já diz a própria Bíblia, que eu sou leitora, que o jovem é a força. Então, nós precisamos incentivar, e isso sim, eu tenho um carinho muito especial pela juventude e principalmente de Porto Belo, porque eu não vejo esse incentivo para eles, né? Eu não vejo incentivação, a questão de startups, e é necessário, e está ali no nosso plano. Nós temos sim o centro de referência de tecnologia, é para o jovem principalmente, não que você que tem um pouquinho mais de 50, 60 anos não pode se beneficiar, mas aqui especificamente pensando no jovem, na juventude. Por isso que nós queremos implantar esse centro de referência em tecnologia em Porto Belo. Próxima pergunta. 19. Vamos lá. Rosana, como você pretende atrair novas empresas e investimentos para Porto Belo, diversificando a economia local e gerando empregos? Bom, Porto Belo tem uma potencialidade enorme. Quando a gente fala em economia, gente, a gente precisa pensar em toda a cidade, né? A atual gestão está pensando na cidade em uma única vertente, construção. Só que a Rosana, ela pensa a cidade, eu penso a cidade de Porto Belo com inúmeras possibilidades. Nós podemos incentivar, por exemplo, o turismo rural. Essa é uma bandeira que não é explorada em Porto Belo e que rende muito, rende muitas empresas. Nós podemos pensar também em Porto Belo na questão de indústrias. Indústrias, nós temos espaço para isso. A terra de Porto Belo avança a BR-101 com o bairro Sertão do Santa Luzia e Sertão do Valongo e por ali vai. Então, nós podemos incentivar e trazer essas empresas, mas para isso precisamos organizar a cidade também. Precisamos dar condição de mobilidade, né? Eu tenho uma grande crítica, por exemplo, à questão do pedágio, né, dos próprios moradores terem que pagar pedágio. E quando a gente pensa também em desenvolvimento da cidade, em investimento, em trazer investidores, nós precisamos pensar nas moradias. Afinal de contas, aonde que o trabalhador vai morar? Do que adianta falar, chegar lá para o empresário, para o industriário, olha, vem para minha cidade. E a primeira coisa que ele vai falar, doutora, como? Se eu não consigo contratar mão de obra? É preciso, gente, pensar na cidade como um todo. Aí vale a pena votar na Rosana, na doutora Rosana, porque eu tenho um plano de habitação que vem a contemplar a nossa cidade, que vem a trazer para a nossa cidade condições do trabalhador morar e, automaticamente, consequentemente, nós temos aí o empresariado, a indústria de vários setores vindo para a nossa cidade. Então, começa por aí, mobilidade e habitação. Rosana, próxima pergunta. 22. O alto valor do aluguel, comparado ao salário médio de Porto Belo, vem causando um grave problema habitacional. Qual o seu plano para a moradia? Ótima pergunta. Continuando a que eu estava respondendo, a questão da moradia. Eu tenho um plano de habitação em Porto Belo, que é o quê? É chamar governo federal, programas do governo federal, nós sabemos, governo estadual, e também nós temos a questão da outorga onerosa, onde há, hoje, uma média de 8 milhões em caixa, salvo engano. É por isso que você, que está me acompanhando, você vai entender. O plano de habitação em Porto Belo não envolve só a construção de moradia, mas também a questão das regularizações, que nós precisamos resolver. E sim, está contemplado em meu plano e eu tenho esse compromisso com você, trabalhador, trabalhadora, cidadão, cidadã de Porto Belo. Rosana, nós temos 6 segundos para encerrar. E eu agradeço a você, ao Lance TV. Muito obrigada. Bom, nós terminamos aqui a nossa sabatina, mas antes de encerrar de fato a nossa programação aqui, Rosana, você tem 5 minutos de considerações finais para falar diretamente com o seu eleitorado aqui na Câmara a partir de agora. Bom, você pode ver a alegria no meu rosto de estar candidata a prefeita de Porto Belo. Para mim é uma honra, porque é a cidade que me acolheu. Me acolheu a mim e ao meu esposo há 20 anos. É. E eu, como mulher, que eu sei a representatividade que eu tenho aqui, que eu sei a responsabilidade que é administrar uma cidade. A minha vida sempre foi pautada na responsabilidade e na ética. Bom, não é à toa que eu vim aqui, não é à toa que eu consegui chegar até esse momento como candidata, enquanto muitos, por questões outras, tiveram que terminar sua caminhada antes do tempo. E eu preciso de você. Se você quer uma mudança para Porto Belo, se você quer uma Porto Belo
desenvolvida para você, para sua família, para todas as pessoas. É isso que está no meu coração e é isso que eu sei fazer. É isso que eu vou fazer. Desenvolver Porto Belo para todas as pessoas é desenvolver todos os bairros da nossa cidade, é colocar os aparelhos públicos em todos os lugares da nossa cidade. Por exemplo, creche perto da sua casa, mãe. Você não vai precisar colocar a tua criança lá em outro bairro com a dificuldade, até mesmo desistindo da vaga. Olha só, isso não é governar. Governar é pensar em você, é pensar na criança, é pensar no adolescente, no jovem. É isso que eu, doutora Rosana, quero e vou fazer em Porto Belo. Por isso eu preciso, eu conto com o seu voto. Eu estou com o meu partido PSB chapa pura e o meu vice Vanderlei Roslindo, propondo uma Porto Belo para todas as pessoas. Então, eu preciso do seu voto, é só votar 40 no dia 6 de outubro. Neste meu plano também, nós temos uma integração do Conecta Porto Belo. É um projeto inovador para a nossa cidade, é o que precisamos nesse momento. Porque você já foi num posto de saúde, ou mesmo, no caso, na UPA ou no antigo PA, e você ficou muito tempo esperando, certo? Bom, essa espera, com a conectividade, com tudo que a gente quer propor, é para diminuir esse tempo de espera. É para fazer com que você seja tratado de maneira digna. É para que você, com o seu filho que encontra-se doente, tenha a responsabilidade do setor público em um tratamento humanizado. Agora, você que é servidor público, eu também quero falar contigo, sabe? Eu sei, eu conheço as suas dores, eu sei que você precisa ser valorizado, e a valorização não é só no salário, a valorização são nos equipamentos de qualidade. Eu sei porque eu já fui servidora pública. Como é ruim chegar num ambiente em que está com mofo, em que a cadeira está quebrada, estragada. Não, isso não pode acontecer numa cidade tão rica e tão abençoada como Porto Belo. Também eu falo com você, você que é trabalhador, você que é migrante, assim como eu, que tem buscado melhoria, você que tem uma vida íntegra e que muitas vezes não é compreendido. Eu te entendo, eu te compreendo, eu sei o que é buscar e não conseguir achar uma moradia, não conseguir achar um aluguel em que possa pagar, possa dar o aconchego para sua família. Por isso eu peço seu voto. Vote 40, doutora Rosana e Vanderlei Roslindo, para que a cidade de Porto Belo seja uma cidade boa de se viver e digna, e que todo mundo possa ter oportunidade. É simples assim, não é complicado. A gente consegue e nós vamos conseguir com você, você que está me acompanhando. Eu peço que você não só vote em mim, mas que nessa campanha que está sendo orgânica, orgânica, gente. Basta vocês compararem, só tem 2 candidatos, a Rosana ou o outro, ela ou ele. Eu preciso de você também se empenhando, falando da Rosana, falando do 40, para que a gente possa fazer essa cidade que eu sei fazer e que nós vamos vencer e conseguir. Muito obrigada. Muito obrigada, Rosana Schlichter, ela que é candidata à Prefeitura de Porto Belo pelo PSB. Obrigada pela sua participação aqui na nossa sabatina. E obrigada também a você que acompanhou essa sabatina aí da sua casa, do seu trabalho, nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua participação. E nós temos um encontro marcado na próxima quinta-feira para receber aqui, em nosso estúdio, Joel Orlando Lucinda, candidato à reeleição pelo MDB. Candidato também à Prefeitura de Porto Belo. Eu espero vocês e até lá!